Boa noite, irmãos. Agradeço ao Senhor pelo privilégio de estar mais uma vez na sua casa de oração para falarmos de verdades que Ele se agradou trazer até nós. Ontem havia prometido que iríamos estudar a elaboração de 3 livros, mas revendo o que foi preparado, reduzimos para 2 livros, para não avançar a hora. A ideia é verificarmos como o Caminho a Cristo, esse pequeno livreto maravilhoso, precioso, que tem transformado vidas pelo poder do Espírito, como ele foi elaborado, a história de como ele foi escrito. E o outro grande livro, não menos importante, nem menos conhecido, O Grande Conflito, que tem também levado a verdade de Deus a muitas pessoas. Eu acredito que todos aqui leram esses livros. É muito bom a gente ler e reler essas mensagens de Deus. As considerações de hoje, elas são mais históricas. Elas não são teológicas. Mas, para alguns, podem ser mais importantes do que para outros. Para mim, não foi fundamental para aumentar a minha fé na palavra inspirada. O conhecimento de como esses livros foram feitos, da maneira como Deus conduziu a elaboração desses livros, não aumentou a minha crença nesse material, nessas palavras, porque eu já cria que era a palavra de Deus vinda do seu trono. Por outro lado, foi muito bom conhecer, porque para pessoas que não tiveram experiência de viver essa mensagem, de conhecer essa mensagem por si mesmo, talvez tenham ainda preconceitos ou dúvidas. E após estudar o que nós vamos ver hoje, eu tenho argumentos para poder levar para essas pessoas sobre a autenticidade desses livros. Então, irmão, se o conhecer como esses livros foram elaborados não for necessário para fortalecer a sua fé, a sua crença que o conteúdo desses livros são palavras vindas do trono de Deus, mas poderão servir para ajudá-lo numa possível abordagem a pessoas que não têm essa mesma fé e que talvez tenham sido minadas com mentiras e ciladas de Satanás, que sempre está atento para minar a palavra de Deus. Então vamos estudar hoje o Caminho a Cristo e o Grande Conflito, como eles foram elaborados. Primeiro quadro aqui vai nos falar qual foi a motivação. Lembram ontem que nós falamos que há 2 motivações pela profetisa? Uma era a ordem divina. Muito obrigado. A primeira era a ordem divina, quando Deus manda escrever. Essa era uma motivação. A segunda motivação era demanda. Quando há um pedido, há uma necessidade, cartas que eram escritas, ela respondia, ou uma solicitação da conferência geral, ou de concílio de pastores. No caso do Caminho a Cristo, foi feita uma solicitação a mensageiro do Senhor, que eles estavam precisando de livros que pudessem ser vendidos nas livrarias ou distribuídos em reuniões públicas, em especial sobre o tema da conversão, e que fossem livros pequenos. Essa foi a motivação. O contexto. Em que situação esse livro foi escrito? O Grande Conflito estava na edição revista e ampliada, publicada em 1888. O livro Patriarcas e Profetas havia sido lançado em 1890. E Ellen White estava escrevendo a obra que se tornou o desejado de todas as nações. E artigos eram escritos para 3 revistas a cada semana. Veja só que a serva de Deus não tinha muita folga, né? Aliás, nenhuma folga. Escrevendo o Desejado de Todas as Nações, tinha acabado de escrever O Grande Conflito, a sua edição de 88. Estava também terminando de escrever o lançado livro Patriarcas e Profetas. Então, bastante serviço. E foi feita a encomenda e ela iniciou o trabalho. Qual foi o método? Ellen White, ela fazia a estrutura, ela esboçava o que ela queria e entregava para os compiladores. Nessa época ela já tinha uma equipe de compiladores, e Mariana Davis foi incumbida de ser a compiladora deste livro. Ela entregava para os compiladores buscarem entre as obras publicadas e inéditas textos que ela já havia escrito antes, textos dela apenas, que compusessem aqueles tópicos. Então, em 1890, a Mariana Davis reuniu artigos
que pudesse se encaixar na estrutura que Ellen White definiu para o livro Caminho a Cristo. O livro contém trechos de patriarcas e profetas, de diversos volumes de testemunhos para a igreja e artigos publicados na Review and Herald e Signs of the Times. Isso Mariana Davis, que coletou desses livros o que se encaixava nos assuntos, nos tópicos que Ellen White desenhou. Tendo o material que Mariana Davis reuniu e organizou diante de si, Ellen White observou a necessidade de compor textos adicionais para completar os pensamentos em cada capítulo, como também compor as transições necessárias entre os capítulos. Então, Mariana Davis fez o esqueleto, com o que já havia escrito. Ellen White revisou e compôs, ou seja, completou o que faltava, segundo a inspiração dada por Deus, pelo Espírito Santo, para completar aqueles capítulos e ainda fazer a transição de um capítulo para o outro. Quem escreve sabe que você não pode terminar abruptamente um trecho e passar para o outro, senão fica uma... Você passa de laranja para guarda-chuva, não dá. Você tem que... É uma coxa, você faz retalhos e depois tem que costurar a coxa. Os pedaços têm que se encaixar. A transição tem que ser uma transição inteligente, uma transição organizada, uma transição compreensível. O assunto tem que ter uma continuidade. Você não está falando de um assunto... É igual escrever uma carta, você está falando de um assunto e pula para outro, de repente... Não, a transição tem que ser uma transição compreensível. Isso Ellen White fez no Caminho a Cristo, depois que Mariana Davis recolheu os trechos que ela conseguiu. Em 1891, o original foi apresentado a uma convenção de pastores. Veja só, Ellen White submetia, mesmo sendo inspirada, mesmo tendo orientação do Espírito Santo, veja a humildade do autor. Ela submeteu o livro à apreciação de uma convenção de pastores e professores de Michigan. E lá foi escolhido o título, Steps to Christ, que é o nome Caminho a Cristo, traduzido para o português Caminho a Cristo. Foi nessa convenção que foi escolhido o nome. Em 1892, ele foi publicado pela primeira vez por um editor não denominacional, chamado Revel, com o objetivo de dar uma circulação mais ampla em livrarias populares. Veja que o objetivo era atingir a população, não era um livro para os membros da igreja, era um livro que circulasse para o público em geral. Então escolheram uma editora que tivesse essa capacidade de colocar esses livros ao alcance da população. E veja só, 6 semanas apenas após o lançamento do livro, ele já estava na 3ª reimpressão. Amém. Aleluia, né, irmãos? Que bom. A palavra de Deus foi assim, rapidamente aceita. Essas edições não continham o atual primeiro capítulo. Depois eu vou mostrar uma foto dessa primeira edição, vocês vão ver que ela começa com o atual 2º capítulo. O cuidado de Deus, é o primeiro capítulo atual, foi feito posteriormente. Ele foi inserido no livro por Ellen White, quando ele já era um best-seller. Então os livros constantemente iam recebendo revisões, acréscimos ou mesmo decréscimos. Algumas coisas eram tiradas. Nós vamos ver no Grande Conflito que umas 20 páginas foram tiradas. E o porquê foram tiradas? Direitos autorais. Em 1896, a Review and Herald comprou os direitos autorais de Revel. Em 1908, eles foram transferidos para Ellen White, que cedeu para a Associação Geral os direitos em todas as línguas, exceto o inglês. Então, a Review comprou desse senhor, e depois acabou passando para Ellen White, que ficou só com o direito em língua inglesa. Então, a dependência literária. Nesse livro, no final da década de 90, foi feita uma análise, porque há sempre aqueles que alegam que Ellen White plagiava, Então, a nossa igreja, a liderança das publicações lá, contratou uma empresa especializada para fazer uma avaliação. E nesse livro foi constatado que há 6% de dependência literária. Já foi explicado aqui que a dependência literária são trechos que o autor toma de outros autores para expressar a sua ideia. Antigamente não era exigido que se fizesse referência. Isso era uma prática comum entre os escritores. Hoje você tem que citar a fonte. Em alguns casos tem que pedir até autorização, etc., dependendo do tamanho que você vai citar. Mas naquela época não. Isso não era exigência legal. Então, hoje algumas pessoas acham, olha, copiou. Não, era prática normal. E o profeta, para expressar melhor a sua ideia, tendo ela o conceito
Deus não inspirou as palavras, não tomou a mão de Ellen White para escrever, mas se inspirou a sua mente quando ela encontrava formas de passar aquela mensagem melhor do que ela havia escrito, ela tomava aquelas expressões e usava em seus livros. Isso não diminui em nada a autenticidade do trabalho nem a inspiração. E nesse livro, Caminho a Cristo, existe 6% de dependência literária, que é praticamente nada. O inimigo não dorme, né? Nem tira férias, por isso que a gente tem que vigiar constantemente. Essa Fanny Bolton fazia parte da equipe de compiladores de Ellen White. E ela reclamou o direito de autoria de Caminho a Cristo. Divulgou informações falsas a respeito de como os artigos e livros de Ellen White foram preparados. Mais tarde ela se arrependeu, graças a Deus. Ela fez várias confissões acerca da integridade dos escritos de Ellen White, mas as consequências jamais foram totalmente revertidas. O uso de materiais publicados anteriormente é a parte da comprovação de autoria da Sra. White. Como muita coisa que foi escrita aqui já havia sido tirada de Desejar a Todas as Nações, de Testemunhos para a Igreja, Patriarcas e Profetas, ficou provado que a autora não era Fanny Bolton, mas o estrago estava feito. Algumas pessoas pegam a crítica e depois elas não ouvem o arrependimento, não ouvem a contra-crítica, não ouvem a resposta e ficam com aquela imagem. Por isso que a gente não deve julgar, né? Às vezes a pessoa fez uma coisa errada no passado e a gente tem aquela lembrança e continua olhando para aquela pessoa, lembrando daquilo. A pessoa já se arrependeu, já foi perdoada por Deus e a gente ainda fica olhando para ela e lembrando daquilo, né? A gente tem que se livrar disso, que Deus nos ajude a nos livrarmos desses julgamentos e preconceitos. O grande conflito, caso 2. Vamos passar então agora para o caso 2. O grande conflito. Que bênção, né? Irmão, se tem alguém aqui que não leu o grande conflito, ou já leu há mais de 10 anos, leia, irmãos. Vale cada minuto investido na leitura desse livro. Uma bênção. O tema, o grande conflito, é um título que nomeia vários substantivos. Quando a gente fala grande conflito, alguns podem pensar que seja só o livro, mas tem 4 substantivos, 4 coisas que levam o nome de grande conflito. O tema, tem um tema, o grande conflito é um tema. É uma visão, Ellen White teve uma visão que chamava a visão do grande conflito. Tem uma série chamada O Grande Conflito e tem o livro chamado Grande Conflito. Então, quando nós nos referimos a grande conflito, precisamos saber do que nós estamos falando. Se é do tema, se é da série, se é da visão, se é do livro. Tema do grande conflito. Agora nós vamos tratar só do tema. É o assunto central da comunicação de Deus para os homens, a respeito do qual a profetisa escreveu durante toda a sua vida, sob a inspiração e orientação do Espírito Santo. Todos os demais subtemas, as orientações de Deus a respeito de questões espirituais e práticas, estão diretamente ligadas a este grande tema. É também a nota distintiva da crença dos adventistas do sétimo dia. Irmãos, nenhuma igreja entende o grande conflito como nós. Nenhuma igreja entende o plano da redenção como Deus esclareceu para a sua igreja nesta terra. Desde o santuário, que foi uma revelação do plano da redenção, que nós temos os esclarecimentos, nós temos os conceitos a respeito do santuário, que nos mostra o que é esse tema do grande conflito. Quem que entende o significado do bode Azazel? Que outra igreja prega isso? Que outra igreja prega o ministério de Jesus no Santíssimo, que está purificando o santuário? Irmãos, nós temos uma preciosidade que ninguém tem. A visão. Falamos do tema, o grande conflito, então, é o tema central, é o cerne, é a essência da nossa mensagem. Ontem eu mostrei a primeira folha da Bíblia, que é como Deus nos criou, e todo o resto para nos voltarmos a esse, desde a origem do pecado até o restabelecimento do homem novamente à imagem de Deus. Esse é o grande tema que Ellen White escreveu toda a sua vida. O resto são subtemas debaixo desse grande tema. Agora a visão do grande conflito. Foi o título dado a uma visão de 2 horas. 2 horas sem respirar. De duração dada a Ellen White em março de 1858. Ampliação de outra visão dada em 1848. Ela teve uma visão primeiro em 1848 e depois teve uma ampliação dessa visão em 1858. Essa que ficou de 1858, que ficou denominada como a visão do grande conflito pela duração de 2 horas.
Imagina uma visão de 2 horas. Quanta informação Deus nos mostrou para a sua serva. Como Deus é maravilhoso, né, irmãos? Ele usa todos os recursos para nos conduzir de volta ao lar. Eu fico imaginando cada palavra que foi escrita, cada momento, e Ellen White escrevia muito durante a noite, ela tinha muita coisa para fazer, muita coisa para cuidar. E algumas pessoas que conheciam sua casa dizem que viam a luz acesa, às vezes, durante a noite toda. A série O Grande Conflito. Vimos então o tema, vimos a visão, e agora a série. A série O Grande Conflito. Após o recebimento da visão do Grande Conflito, Ellen White começou a escrever, seguindo a ordem de Deus. Veja que este livro foi escrito por demanda, um concílio, uma associação geral, alguém pediu para escrever. Este foi Deus que mandou. Seus escritos a respeito do tema vieram a compor um conjunto de livros chamado a série The Spirit of Prophecy, que tinham como subtítulo geral O Grande Conflito. A série era composta de 4 volumes, tratando desde a rebelião de Lúcifer até a restauração da paz universal. Mais tarde, com algumas modificações, esta tornou-se a série O Grande Conflito, composta de 5 livros, que são Patriarcas e Profetas, Profetas e Reis, Desejar Todas as Nações, Atos dos Apóstolos e o livro Grande Conflito. Essa é a série O Grande Conflito. Mas, inicialmente, ela era composta de 4 livros. O livro O Grande Conflito é atualmente o 5º livro que compõe a série O Grande Conflito. Na primeira publicação, em 1884, aparecia como o 4º volume da série The Spirit of Prophecy. E tinha como segundo subtítulo Da Destruição de Jerusalém ao Final do Conflito. Esse era o subtítulo na época que ele compunha a série The Spirit of Prophecy, na sua primeira publicação em 1884. Qual a motivação? A motivação, nesse caso, foi a ordem divina. Em 1848, a senhora White teve aquela primeira visão. Em 1858, ela teve a segunda visão de 2 horas. Mas em 1848, ela teve uma visão sobre o selamento e recebeu a incumbência de comunicar ao mundo as torrentes de luz que recebera. Recebeu de Deus. Olha o que você viu, escreve. Em 1858, o panorama do Grande Conflito foi-lhe revelado como repetição e ampliação da visão de 1848, cujo conteúdo ela recebera instrução de Deus para escrever integralmente, para escrever tudo o que viu. Contexto. Vamos ver o contexto e a atividade da escritora. A visão de 1858 foi-lhe dada em Lovetts Grove, Ohio. Teve a duração de 2 horas e ficou conhecida como a visão do Grande Conflito, abrangendo desde a rebelião de Lúcifer até a erradicação do pecado. Tendo recebido de Deus a incumbência de escrever, a Sra. White foi avisada por Deus de que Satanás tentaria impedir sua missão, mas que os anjos de Deus estariam com ela nesta batalha. Veja só, foi dada a visão, Deus falou, escreve integralmente. Mas olha, Satanás vai tentar impedir você de escrever. Irmãos, é uma guerra. Nós estamos numa guerra entre o bem e o mal. Nós estamos num conflito. Você quer servir a Deus? Prepare-se para a perseguição. Todos que querem servir piamente a Jesus padecerão perseguições. Mas é motivo de alegria, porque tem uma bem-aventurança para nós, irmãos. Bem-aventurados sois vós, quando perseguidos e injuriados disserem todo mal contra vós. Assim perseguiram os profetas que viveram antes de nós. Então não vamos lamentar, não vamos ficar chorando, injuriados, tristes. Vamos orar por aqueles que nos perseguem, aqueles que nos maldizem, e vamos nos considerar felizes por estarmos sendo perseguidos e não sermos os perseguidores. Em 1858, vamos ver a metodologia, como é que foi feito, como é que foi composto o livro. Em 1858, ao receber a visão e o dever de comunicá-la, Ellen White começou a escrever, mas não havia em sua mente o formato definitivo do livro ou da série O Grande Conflito. Primeiramente, o amplo esboço da visão tornou-se Spiritual Gifts, volume 1. Esse texto foi reimpresso e pode ser lido hoje em primeiros escritos das páginas 145 a 295. Se você quiser ler esse primeiro esboço, que deu origem ao livro Grande Conflito, leia em primeiros escritos dessas páginas, 145 a 295. Em setembro do mesmo ano, ou seja, 1858, houve a primeira de muitas revisões.
publicada sob o título O Grande Conflito entre Cristo e seus Anjos e Satanás e seus Anjos. Olha o nome que grande, né? A primeira expansão do tema foi por volta de 1864, 6 anos depois, sob o título Importantes Fatos de Fé Relativos à História de Homens Santos da Antiguidade, em Spiritual Gifts, volume 3 e primeira parte do volume 4. Então veja que a obra foi gradualmente sendo revisada, expandida. A publicação, nós vimos o método, agora vamos ver a publicação. Edição de 1884. Como quarto volume da Spirit of Prophecy, foi publicado em outubro de 1884. Quem era o público-alvo? Não era o mesmo público-alvo do Caminho a Cristo, que foi feito para ser vendido para o público em geral. O público-alvo era os adventistas do sétimo dia. Mas olha só que interessante que aconteceu. Os membros da igreja logo começaram a emprestar para os vizinhos e vender, e olha, em pouco tempo acabou. Sumiu o livro. E logo no começo do ano seguinte, 10 mil exemplares foram vendidos. Em 1885, essa edição tornou-se o primeiro livro de comportagem. Em 84, em poucos meses, 10 mil livros foram vendidos. Em 85 virou livro de comportagem. E é até hoje, né? Eu louvo a Deus pelos alunos desta escola que estão empenhados no trabalho de comportagem. Esse trabalho é uma bênção. São os obreiros mudos, os sermões mudos que entram nos lares. E no céu nós vamos saber quantas pessoas estarão lá em função desses livros que vocês, jovens, estão vendendo. Que a motivação não seja o lucro, mas seja levar a mensagem para as pessoas que talvez de outra forma não receberiam. E se um livro talvez não for lido por a pessoa que o comprou, mas por alguém, mesmo que ele venda para o sebo, alguém vai lá e compra. Mesmo que ele fique lá na prateleira, Deus cuida da sua obra, irmãos. A causa é de Deus. Ele não vai deixar se perder a semente. A semente vai ser aproveitada. Mesmo que seja para que os que forem se perder fiquem inexcusáveis. Noé pregou 120 anos. Algumas pessoas aceitaram, morreram antes do dilúvio, mas a maioria não aceitou, a grande maioria. Mas no juízo, eles não vão ter desculpas, eles não vão poder argumentar que Deus nos avisou. Às vezes nós queremos números, resultados, mas Deus precisa de Jonas e Deus precisa de Noé. Jonas converteu em poucos dias 120 mil pessoas. Pelo trabalho dele, Deus pôde fazer isso. Noé, 120 anos, só conseguiu a sua família. Mas Deus precisa desses dois tipos de trabalhadores. Não vamos medir o nosso trabalho por resultados, por número de batismos. Quem converte é o Espírito Santo. A nossa missão é trabalhar, é semear. Aonde vai cair a semente, não é a nossa preocupação. Edição de 1888. Em 1887, depois de muitas impressões, as chapas estavam gastas. Essa era uma oportunidade para revisar o livro, incluindo os não adventistas no público-alvo. Agora, com a comportagem, esse livro que foi feito para adventistas, agora foi levado para a comportagem, então ele teve que ser adaptado para um novo público-alvo. Então, nada melhor do que no momento que as chapas não estavam mais prestando, vão fazer chapas novas, então vamos aproveitar para fazer uma revisão. A edição de 84 continha termos que apenas os adventistas do sétimo dia compreendiam. E também com vistas à tradução, algumas expressões mais difíceis de serem traduzidas foram também trocadas com a preocupação de facilitar a tradução para outras línguas. Além disso, a experiência de aprendizado de Ellen White havia sido ampliada sobre a história da Reforma, porque ela viajou pela Europa entre 1885 e 1887. Uma coisa é você ler nos livros, outra coisa é você visitar os lugares e tal. A experiência dela sobre a Reforma ampliou, ela pôde aproveitar essa experiência nessa nova versão do Grande Conflito. E que bênção, né? Ontem eu falei, e repito hoje, a carreira do justo é como a luz da aurora, né? Vai brilhando mais e mais. A do profeta é a mesma, também vai brilhando mais e mais. Ela vai aprendendo e vai aplicando. Foram desenvolvidos capítulos inteiros sobre os acontecimentos da Reforma. No processo de tradução para outras línguas, tradutores chamaram a atenção de Ellen White para acontecimentos importantes que não estavam sendo contemplados no livro. Então o livro começou a ser traduzido e os tradutores também dão sua opinião. Olha, tem esse fato aqui que não foi contemplado, é um fato histórico importante, talvez pudesse ser citado. E essas observações foram chegando para Ellen White. Willie relata que ao serem lidas as narrativas desses acontecimentos para sua mãe, para Ellen White, sua lembrança foi avivada. Então Willie lia para sua mãe essas observações dos tradutores
E ela lembrava, não, eu vi exatamente isso na visão, eu me lembro disso, e vamos colocar. Teve uma visão de 2 horas, irmão. Depois de relatar tudo aquilo, se eu passar o filme para você por 2 horas, depois pedir para você escrever, não é tão simples assim lembrar de cada detalhe. O profeta é um instrumento humano, é um instrumento falho, é um instrumento com deficiências. A inspiração é infalível, a revelação é infalível, a revelação é de Deus. Tem que ser traduzida em linguagem humana para a gente entender. Se fosse o livro escrito em linguagem celestial, ninguém leria. Willie relata que ao serem lidas as narrativas, sua lembrança foi avivada e ela fez outra descrição do acontecimento que já havia contemplado em visões de Deus. Willie, em uma carta para C.H. Jones, gerente da Pacific Press, escreveu, esse aqui palavras de Willie, tá bom? Mamãe tem dado atenção a todos esses pontos. Que pontos? As observações dos tradutores. E acha que o livro deve ser corrigido e ampliado, tanto quanto seja benéfico ao maior número possível de leitores a quem ele agora se destina. Porque agora ele se destinava a um público geral, não mais denominacional. Outras partes foram suprimidas, sob orientação direta de Ellen White. Falei para vocês, né? 20 páginas foram suprimidas. Descrições sobre os ardis de Satanás, mas não foram jogadas fora, elas estão no livro Testemunhos para Ministros. Eram trechos específicos e um pouco fortes para quem não tinha a nossa crença. Então eles foram tirados do grande conflito e colocados no livro Testemunhos para Ministros e Obreiros Evangélicos. Então foi remanejado. Eu não combinava agora com esse novo contexto. Sobre isso, seu filho declara, ela disse muitas vezes, essas declarações omitidas são corretas. Não foram tiradas porque estavam erradas. São úteis para o nosso povo, mas para o público em geral, para quem agora está sendo preparado esse livro, são inoportunas. Olha que bênção, irmãos. Às vezes a gente quer falar tudo de uma vez para alguém, mesmo irmãos. E aqui tem uma lição para nós. Jesus mesmo falou para os seus discípulos, eu tenho muito para falar para vocês, mas vocês não podem? Irmãos, se nós tivermos nossa vida dirigida pelo Espírito Santo, a gente vai saber a hora de falar, a hora de calar. E vai saber a hora também, e saber como falar. Tem pessoas que você pode ir direto na veia, né? Fala tudo. Tem outros que você precisa rodear Jericó, né? Você vai rodeando, né? Mas só Deus conhece os corações e Ele pode nos informar e nos habilitar a ser seu instrumento para agir da forma correta, para atingir cada pessoa. Algumas referências às outras igrejas foram omitidas, pois Ellen White pensou em evitar a ira de pastores que se insurgissem contra a circulação do livro. Para que fustigar, né? Se a gente pode amenizar, não é omitir verdades, mas se você pode evitar de fustigar e levantar ira, para que precipitar a perseguição? Frequentes referências de eu vi ou foi-me mostrado, ela suprimiu para que não fosse chamada atenção para ela, mas para a mensagem. Edição de 1911. Novamente as chapas estavam gastas. A experiência na venda para o público em geral sugeria a necessidade de uma nova ilustração. E agora vamos ilustrar melhor o livro. Alguns têm um grande conflito ilustrado, né? Várias gravuras. Interessante. Então agora surgiu a necessidade de ter gravuras, ilustrações, uma revisão das citações históricas. Você vê, a história ela vai também se modificando. Expedições arqueológicas e outros fatos, outros historiadores vai ampliando e modernizando, e esses novos fatos históricos ou mais documentos são achados e a história é revista. Então você fez um livro baseado em referências históricas antigas, agora você pode, na revisão, basear em referências históricas atualizadas. E foi isso que foi feito nessa época. Willie, numa carta aos gerentes das editoras e líderes de colportagem, descreve as mudanças feitas nessa versão de 1911. Entre as alterações estavam, um pouquinho longa essa lista, mas veja só, melhorar o registro de referências históricas, já falamos. Adicionar fontes históricas mais modernas para dar maior confiabilidade. Uniformizar a ortografia, pontuação, etc. Ajustar referências de tempo, modificar algumas expressões para evitar ofensa, modificar algumas frases para torná-las mais precisas. Gente, eu sei o que é isso, sabe? Eu escrevi uma carta recentemente para uma pessoa, eu fiquei 5 horas para escrever uma página. Uma pessoa escreveu uma carta um tanto agressiva e eu achei que deveria responder, porque havia pontos ali que precisavam de resposta, não para defender minha reputação, porque, graças a Deus, louvo ao Senhor que
Entendi que não devo fazer isso, mas para defender a sua verdade. Tem alguns pontos que a verdade estava sendo alvo da crítica, eu achei que devia defender. E a primeira versão da carta, ela foi segundo o homem natural. E aí eu fui orando e reescrevendo, 5 horas para escrever uma página. Mas acho que foi mais tempo orando do que escrevendo. A última versão não tinha praticamente nada da primeira versão. E eu agradeço a Deus por isso. Porque o objetivo era alcançar o coração e não ganhar na argumentação. Às vezes nós ganhamos na argumentação e perdemos o coração, perdemos a pessoa. Modificar algumas expressões para evitar ofensa. Modificar algumas frases para torná-las mais precisas. Mudar ligeiramente algumas passagens controversas, citando referências facilmente acessíveis. Ellen White registra em uma carta a Will Cox, editor de publicações da IAGE. Aqui são palavras de Ellen White. Em resultado do exame cabal feito por nossos obreiros mais experientes, foi proposto fazerem-se algumas mudanças na fraseologia. Estas mudanças examinei com cuidado e aprovei. Olha só, as pessoas que ela submeteu à apreciação, à avaliação do livro, sugeriram mudanças. O que ela fez com essas sugestões? Examinei com cuidado e aprovei. Então, irmãos, as sugestões chegavam, não é porque foi o Will Cox ou foi, sei lá, ou alguém de influência que sugeriu, não, vamos colocar, porque não. Ela tinha que ser aprovada pela mensageira do Senhor, que tinha o Espírito Santo, para essa função. Sinto-me grata por minha vida haver sido poupada e por eu ter forças e clareza de mente para esta e outras obras literárias. Apreciação e avaliação. Em setembro de 1884, Ellen White submeteu as provas do volume 4 da série da Spirit of Prophecy a Urias Smith. Ela tinha tido uma discussão com ele no ano anterior sobre assuntos relativos à escola de Battle Creek. Agora, Urias Smith, lendo essa versão de 1884, ficou profundamente impressionado. Irmãos, critica quem não lê. Em novembro de 1884, a Associação Geral manifestou que o volume 4 da Spirit of Prophecy havia superado as expectativas e que recomendaria a leitura e distribuição desse livro para todo mundo. Veja só que a serva de Deus ainda submetia o seu trabalho à apreciação da Conferência Geral, etc. Veja a humildade do profeta. A humildade do profeta é uma marca registrada do profeta, né? João Batista falou, eu não sou profeta, eu sou a voz que clama no deserto. E o que Jesus falou sobre João Batista? O maior, não houve profeta como ele. Mas a humildade do profeta o faz colocar dessa forma. Às vezes algumas pessoas pegam expressões de Ellen White, resultado de sua humildade, para dizer que ela era menos do que ela é, do que ela foi. Durante anos, desde a visão de 1848, lembra que foi a primeira visão sobre o selamento, até a edição de O Grande Conflito em 1911, muitos leitores, a partir dos primeiros artigos sobre o tema, tiveram oportunidade de contribuir com críticas e sugestões que fizeram com que as revisões, expansões e supressões melhorassem a compreensão da mensagem de Deus para os homens crentes e descrentes. Louvado seja Deus que Ele usou outras pessoas também para contribuir com o seu trabalho. E nós podemos ser usados hoje para contribuir também. Quando nós vemos algumas coisas que podem ser melhoradas, vamos fazer uma crítica construtiva, com humildade, com amor, para quem quer que seja. Acho que os homens de Deus, as pessoas que são motivadas pelo Espírito Santo, vão aceitar da mesma forma como a Ellen White aceitou. Então, se pegarmos publicações hoje que não estão, que a gente pode ver que há alguma maneira de melhorar, vamos aproveitar a clareza que o Senhor nos deu, a pressão que o Senhor colocou no nosso coração e escrever para os autores. Dependência literária, já foi falado muito sobre isso. Ela usou muito material de outros autores, cerca de 40% do livro é histórico. Então, o objetivo de Ellen White não era ser uma historiadora, mas era usar os fatos históricos para compor, para levar a verdade da sua forma, numa perspectiva mais apropriada. Então, muito do Grande Conflito foi tirado da história, de historiadores. 40% do livro é histórico. É importante destacar como Willie testifica que sua mãe conciliava a inspiração divina com fontes históricas. Na maioria dos casos, as visões sobre as quais escorria revelavam cenas instantâneas e muito vivas, conversações e discussões,
Ela via conversações, discussões, cenas muito vivas, mas sem clareza quanto à localização geográfica do que ela estava vendo. Então vamos imaginar, ela viu uma guerra, viu cenas daquela guerra, viu quem estava guerreando contra quem, mas não aparecia uma plaquinha no meio da batalha, aqui é o lugar tal, né? Na visão ela não viu isso aí, mas consultando fontes históricas, ela descobriu que aquela batalha se deu lá naquele local, que o general era fulano de tal, que o outro era isso, era aquilo, entendeu? Então ela aproveitou essas informações da história para compor a visão que ela teve. Pensa bem, irmãos, quando Jesus ressuscitou Lázaro, quem moveu a pedra? Quem moveu a pedra? Os homens. Ele falou assim, tirai a pedra. Por quê? E depois ele falou, desatai-o. Por quê? Porque isso o homem pode fazer. Agora, dar vida àquele cadáver de 4 dias, só Deus. Só o poder de Deus. Então, o que o homem pode fazer, Deus não precisa fazer. Então, remover a pedra, achar dados históricos, etc. Ali o White podia fazer. A revelação de Deus não suprime o esforço humano. A salvação, irmãos, é uma composição. A salvação é por Cristo, mas exige a nossa contrapartida. Se não tivesse nada do homem, todo mundo seria salvo. Por que alguns serão salvos e outros não? Porque nós temos que aceitar, né? É a nossa contrapartida, temos que aceitar. Críticas e acusações. O uso abundante de empréstimos literários foi pretexto para alguns críticos acusarem de plágio. Isso nós já falamos. O grande conflito, mais de 20% do seu conteúdo é constituído de trechos que foram tirados de outros escritores. Citações com ou sem crédito. No passado, no começo, não se colocava nome, referência. Mais para frente, quando isso foi considerado importante, passou a dar crédito aos autores. Então, 20%. O Caminho a Cristo, 6%. O Grande Conflito, 20%. O caso chegou a tal proporção que foi levado à apreciação do jurista Ramick. E esse Ramick declarou em seu relatório de 14 de agosto de 1981 que Ellen White não foi plagiadora, nem infringiu nenhum direito autoral. Pelo contrário, ela modificou, exaltou e melhorou os escritos de outros de um modo ético e legal. Pegou de outros, exaltou, melhorou e modificou. Interessante que Ellen White recomendava os livros dos quais ela fazia uso para compor os seus escritos, ela recomendava para as pessoas também lerem. Olha, leia isso aqui que é bom. Imagina se alguém tem ideia de plagiar, ele quer esconder a fonte de onde ele está. Se ele tem intenção negativa, uma intenção ruim, fazer alguma coisa errada, ele não vai falar para as pessoas, olha, leia isso que é bom, se ele tirou dali alguma coisa de forma escusa. O pesquisador Donald McAdams escreveu ao concluir sua pesquisa sobre o grande conflito. Um ponto permanece, o reconhecimento desses empréstimos nega a originalidade de Ellen White? A resposta desse McAdams, de maneira nenhuma, mas na qualidade de alguém que estudou cuidadosamente o grande conflito, posso testificar da originalidade do livro. Outro problema enfrentado entre os adventistas, leigos e pastores foi quanto à ideia de revisar a obra de um profeta. Algumas pessoas acham que porque sofreu revisão, então não era perfeito. Irmãos, essa questão da perfeição é uma questão interessante. Perfeição em cada estágio, né? A criancinha é perfeita quando nasce, mas ela não anda, não chora, não usa fralda. Mas aos 40 anos, se ela estiver sem andar, chorando e usando fralda, alguma coisa está errada. Então, ela era perfeita naquela época, agora com 40 anos, ela tem que se ter outro tipo de perfeição, né? Perfeição em cada fase, em cada estágio, conforme a luz recebida. E o livro foi recebendo, à medida que foi evoluindo, continua sendo a palavra de Deus, mas foi evoluindo. Será que no céu nós vamos crescer também, irmãos? Ou chega lá não cresce mais? Até no céu vamos crescer, porque nós vamos estudar o resto da eternidade. Só estuda quem precisa aprender. Se alguém precisa aprender, é porque não sabe tudo. Se não sabe tudo, não é perfeito. Então a perfeição no céu continua sendo relativa. A única perfeição absoluta é de Deus. Observação de um padrão. E é a conclusão, tá, irmãos? Agora, concluindo, tem algumas páginas de conclusão. Vamos ver o que nós podemos concluir com toda essa história. Motivação. A motivação está em consonância com a missão. Ela escrevia sob demanda. Tempo e circunstâncias levaram ao uso de recursos disponíveis. Lançou mão de uma equipe editorial com assistente de redação. Estes organizavam todos os materiais produzidos pela profetisa que eram reutilizados em novos formatos. Sermões tornavam-se artigos, artigos reorganizados e suplementados com novos materiais viravam livros.
Mesmo os livros publicados eram passíveis de revisão e correção. Ellen White apreciava a crítica que contribuísse com o melhoramento do material. Enviava os manuscritos a pessoas fora do círculo editorial para fazerem a avaliação antes da publicação. Na revisão de livros, textos foram suprimidos e outros acrescentados pela própria autora, de acordo com os objetivos específicos de cada publicação. A profetisa foi inspirada pelo Espírito Santo, que influenciava seu pensamento por visões, sonhos ou impressões. Para deixar a mensagem mais clara, Ellen White leu muitos autores, sendo guiada pelo Espírito Santo a selecionar as porções que retratavam a verdade. Não foi rigorosa em evitar os empréstimos literários, encontrando alguma verdade bem escrita e sintetizada, apropriava-se dela, usando em artigos e anotações de diário. Um número dessas anotações tornaram-se texto de livros selecionados pelos compiladores. Preocupação secundária com a autoria. Apenas na medida em que as acusações de plágio lançassem descrédito à mensagem divina, não esquivou-se de responder todos os questionamentos a esse respeito. Irmãos, não tem alguma coisa que você escuta, você acha legal, isso expressa bem a minha ideia, aí você grava aquilo e repete? Tem alguma maldade nisso? Eu ouvi uma expressão outro dia assim, que a irmã comprou uma televisão para ver Fé para Hoje e perdeu a fé para sempre. E eu gravei isso aí. E eu tenho usado essa expressão. Comprou TV para ver Fé para Hoje e perdeu a fé para sempre. Porque a caixinha do diabo foi para a casa dela e lá ela ficou vendo outras coisas, né? E aquilo foi minando a sua fé. Então, são coisas que você ouve, grava e usa porque aquilo reflete o seu pensamento. E a autora inspirada também foi assim, o Espírito Santo ajudava ela a enxergar o que ela podia aproveitar, o que era verdade naqueles escritos seculares. Acusações atuais de apropriação indevida têm como objetivo enfraquecer o status de palavra inspirada. Irmãos, não vamos ficar preocupados com essas acusações de plágio. Jesus foi acusado de ser beberrão, comilão, foi acusado de expulsar demônios pelo poder de Beelzebul, e não vai ser diferente com seus servos, não vai ser diferente com o trabalho da sua mensageira. A gente tem que estar preparado para isso, e não é nossa função ficar preocupados com isso, temos que crer no nosso Deus, crer que Ele cuida da sua causa, e fazermos o nosso melhor, e orar pelos que nos acusam, interceder por eles. Estudos comprovam uma apropriação legítima e criativa de textos de outros autores. Muitas vezes, Ellen White fez recomendações de leitura dessas fontes aos seus próprios leitores. Apesar de seus escritos terem sido produzidos a partir de demandas e contextos de época, lembremos que também foi produzido pela ordem expressa de Deus, escreva isso. Eles contêm princípios eternos, os quais, em suma, são a palavra inspirada de Deus para o seu povo, até que o céu e a terra passem. Irmão, se nós tivermos esse conceito, tivermos essa fé, que esses livros e todos os demais que compõem o Espírito de Profecia são a palavra inspirada de Deus para o seu povo, que assim como os autores bíblicos, Ellen White também foi inspirada, isso vai ser uma bênção na nossa vida. Esse é o manual de emergência, irmãos. O navio está afundando. O navio tem um manual para toda a viagem, mas para a hora que ele está afundando tem um manual específico de emergência. O manual de emergência é o Espírito de Profecia. O navio está afundando, graças a Deus. Esse mundo de pecado vai desaparecer. O nosso lar está às portas. Vamos nos apegar à palavra de Deus, a palavra inspirada, que Deus deu por sua infinita misericórdia, pela dureza do nosso coração, por isso que ele precisou detalhar tanto. Mas a gente precisa disso, nosso coração é duro. Então vamos, irmãos, nós que somos de coração duro, vamos aproveitar o remédio que Deus deu, que é a sua palavra, com oração, com humildade. Vamos pedir a orientação do Espírito Santo, porque sem Ele também nós vamos só achar justificativas para os nossos pecados acariciados. Eu espero que esses dados históricos, se não contribuíram para fortalecer a sua fé, possam contribuir para que você ajude outros que descreem do Espírito de Profecia ou tenham algumas dúvidas a respeito desses assuntos. Eles possam ser usados, esses conceitos possam ser usados para ajudar essas pessoas a crerem que isto aqui é luz vinda diretamente do trono de Deus. Que o Senhor abençoe cada um de nós.